Boa noite a todos. 19 horas em ponto, daremos início à nossa 10ª webinar da Associação Mineira de Psiquiatria, uma série de webinars que se iniciaram em junho de 2020, em função da pandemia. Na noite de hoje teremos 2 colegas e amigos que tratarão de temas fundamentais nesse momento. O nosso amigo de São Paulo, Sérgio Paulo Dacin, que é professor da Faculdade de Medicina do ABC, e o nosso amigo Pedro Collin, de Paris, Governador Valadares, que vai falar um pouquinho sobre a questão do imigrante nesse momento da pandemia. O doutor Sérgio, como nós já sabemos, é especialista na questão da saúde mental do estudante, trabalha, estuda isso há muitos e muitos anos, e vai focar, então, sobre esse momento na vida do estudante, como a pandemia influencia a saúde mental do estudante, e em particular do estudante de medicina. Alguns avisos antes de começarmos. Primeiro, agradecer aos nossos patrocinadores, que são patrocinadores das webinars e também da nossa Jornada Mineira de Psiquiatria, que esse ano, de forma inédita, vai acontecer totalmente online. Nós temos, nesse ano de 2020, a Jornada Mineira de Psiquiatria, que será o maior evento de psiquiatria do Brasil. Nós temos 4 salas simultâneas, 25 conferências, sendo 25 palestrantes internacionais, 35 mesas redondas, são mais de 150 horas de atividade ao longo de 6 dias. Nossa Jornada Mineira de Psiquiatria se iniciará dia 3 de setembro, então ao longo dos dias 3, 4 e 5 de setembro, 10, 11 e 12 de setembro, teremos a nossa 22ª Jornada Mineira de Psiquiatria. Não canso de lembrar, a Associação Mineira de Psiquiatria, fundada em 1958, é das mais antigas do Brasil, e a nossa Jornada Mineira de Psiquiatria é também das mais antigas do Brasil, anterior ao Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Esse ano nós temos vários parceiros, a SULAC, que organizará conosco o seu 9º Congresso Latino-Americano de Prevenção do Suicídio, a ABC, Associação Brasileira de Estimulação Cerebral, que organizará conosco o seu 13º Simpósio Brasileiro, e a Sociedade Marcé de Saúde Mental Perinatal, que organizará conosco o seu 3º Simpósio de Língua Portuguesa, além do nosso 2º Simpósio de Interconsulta. Então, uma programação riquíssima e que vai ficar ainda mais rica com as atividades culturais previstas para os intervalos e os momentos de descanso na programação científica. Alguns artistas já convidados, como Fernando Ângelo, Tino Gomes e colegas psiquiatras que estão mandando seus vídeos das suas apresentações artísticas e culturais para enriquecer a nossa jornada. Bom, sem mais delongas, eu passo a palavra aos nossos palestrantes de hoje, que terão cerca de 15 minutos cada um, e a seguir o Dr. Maurício Leão, psiquiatra em Belo Horizonte, membro da nossa diretoria da Associação Mineira de Psiquiatria, vai fazer um debate. Após o debate do Dr. Maurício, aqueles que, porventura, quiserem, podem fazer perguntas e comentários através do Q&A, que está disponível aqui no Zoom. Então, é só mandar a sua pergunta, os seus comentários, que nós passaremos aos palestrantes. Eu passo, então, a palavra primeiro ao Pedro. Sérgio, quem quer começar? Seja à vontade. Então, vamos começar, Pedro. Ok. Boa noite a todos. É um prazer. Então, é uma situação que a gente pensava de ser muito peculiar à região de Governador Valadares, que historicamente exporta cidadãos nesse processo de imigração, sobretudo para os Estados Unidos. Tem um movimento também para o Portugal, que é muito importante, um movimento que é muito conhecido em São Paulo, da volta dos descendentes da população nipônica para o Japão. Mas esse fenômeno de migração para os Estados Unidos ele atinge muitas regiões do Brasil hoje. Historicamente, nossa cidade tem vínculos com os Estados Unidos desde a construção da estrada de ferro, da estrada Vitória-Minas, né, da Vale do Rio Doce, antiga Vale do Rio Doce, e posteriormente com a exportação de pedra, de mica para a construção de resistências durante a Segunda Guerra Mundial. Então, há uma presença americana, uma certa influência marcada no histórico da cidade. E, a partir dos anos 60, se começa uma migração, esses brazucas que vão fazer a América e vão criar redes de migração, estabelecendo-se lá, geralmente, uma população com trabalhos de baixa qualificação, trabalhando muito com
com limpeza, como cuidadores, como deliveries, em restaurantes na área de cozinha, enfim. E o fato é que hoje a gente fala que até 10% da população regional viveria nos Estados Unidos, o que, em termos atuais, a gente teria mais de 40, 50 mil pessoas dessa região do leste de Minas. Depois essa migração se estendeu, hoje tem muitas correntes no Triângulo Mineiro, Goiás, Paraná, que passam a exportar cidadãos de forma bastante importante. Dessa maneira, eu queria abordar com vocês alguns dados sociodemográficos e para que a gente tenha uma base para entender melhor o impacto da pandemia hoje, né, nessa população vulnerável. A ONU fala que se a migração fosse um país, ela seria o terceiro país mais populoso do mundo, com 750 milhões de habitantes. O mundo ficou menor, as pessoas têm uma mobilidade muito maior, tem pressões tanto sociais, quanto econômicas, quanto ambientais. O cataclisma climático vai levar a um processo de migração até 2050, acho que de mais de 500 milhões de pessoas. As crises em torno da água e relacionada à migração também é cada vez mais importante. Isso leva a impactos econômicos, sociais, culturais e, obviamente, que impacta muito a questão da saúde. A gente abordou essa questão histórica. Quando a gente vai atrás de bibliografia para entender melhor como vive essa população, a maior parte dos estudos é com a maior parte da população latina migrante, que são os mexicanos. E é um processo contínuo, né? A OMS fala de um aumento de 2,8% da migração mundial por ano. Esse dado que eu vou falar em seguida, ele é muito importante para a gente entender como anda a cabeça do imigrante nos Estados Unidos atualmente. 13% da população imigrante, né, de 327 milhões de habitantes, são 42 milhões de pessoas, 42,5 milhões de pessoas nos Estados Unidos são imigrantes. Desses 42 milhões, 27% são indocumentados, então vivem ilegalmente no país, e isso corresponde a 11,4 milhões de pessoas. Então, essas pessoas vivem uma espécie de estresse crônico, com medo de deportação, com medo de autoridades e tal. E 73% de 31 milhões de imigrantes são documentados. Entre esses 11,4 milhões de imigrantes que não têm papéis, de nacionalidades várias, 9 milhões têm um estado misto. Eles tiveram filhos nos Estados Unidos e esses filhos são americanos. Isso cria uma situação completamente absurda de exposição desses pais e dessas crianças, desses filhos americanos, a uma situação de estresse, porque a política do governo brasileiro sempre foi impeditiva de aceitar voos charters, voos fretados que trouxessem imigrantes ilegais, e com a atual gestão a gente está vendo aí chegar recorrentemente voos em Confins. Esse estudo de 2018 é um dos mais recentes que eu achei, que trabalha essa questão sociodemográfica. Ele analisa essa população brasileira no Massachusetts, é uma das duas regiões mais populosas de imigração de brasileiros, o Massachusetts e a Flórida. Haveria mais ou menos 610 mil brasileiros vivendo no Massachusetts. Ele fala de 67 mil na Flórida, mas eu acho que há muito mais brasileiro na Flórida, de um total de mais ou menos 1.300.000 brasileiros vivendo nos Estados Unidos. 71% desses brasileiros no Massachusetts seriam indocumentados. É paradoxal porque a saúde, os dados dele, a saúde física desses brasileiros é melhor em geral do que a dos americanos, e é um efeito de viés que a gente tem nessas pesquisas, porque quem migra é um cidadão saudável, é um cidadão forte, robusto, às vezes ele passa ilegalmente pelo México, enfim, ele vive aventuras que, se ele fosse de uma vulnerabilidade física, ele não conseguiria. Mas a saúde mental é pior do que a saúde mental dos nacionais. E um dos pontos principais é a situação de clandestinidade que eles vivem. Um terço dos entrevistados nessa pesquisa dele tem sintomas de depressão, que dá uma prevalência 10 vezes maior do que a prevalência brasileira em geral, e tem uma situação crônica de baixa renda, trabalho pouco qualificado e pouco acesso à saúde. Esses estudos todos sobre imigração sempre vão falar da inacessibilidade à saúde. Uma integração pior, com o inglês ruim, é comum a gente ver migrantes há vários anos nos Estados Unidos sem o domínio da língua,
E isso leva a situações, a gente vai abordar mais para frente, também muito peculiares dentro do contexto da pandemia. Esses migrantes, eles têm um status, uma autoestima muito boa em relação à visão que eles têm do cidadão brasileiro. Lá há uma questão do respeito, né, dentro das relações, mesmo sendo eles vítimas de xenofobia, eles se sentem valorizados, eles têm dinheiro, eles têm carro, que são coisas que geralmente eles não teriam se fizessem esse serviço de faxina, de trabalhar com paisagismo, enfim, de lavar prato, eles não teriam acesso aos bens de consumo que eles têm lá. Isso traz um bom impacto sobre essa percepção de saúde mental. Eles constroem uma independência financeira e muitas vezes estão dentro de uma sustentação de famílias, de familiares, com muita desconstrução familiar, pais que vão, que deixam filhos, avós e avós que criam netos, enfim, essa coisa se constrói dessa maneira. Dentro dessa rede, é muito comum a gente ver a intervenção dessa filantropia religiosa. Essas igrejas neopentecostais pipocam lá nos Estados Unidos, com cultos em português, e congregam esses brasileiros, criam uma rede de sustentação com aulas de inglês e tal. Conversando com amigos nos Estados Unidos recentemente, essas organizações religiosas têm tido um papel fundamental na assistência, muitas vezes distribuindo comida para essa população que ficou muito mais fragilizada e vulnerável depois da pandemia. Nesse estudo anterior, essa coisa da mobilidade, né? 40% não sabe se volta, 15% não volta. Alguns pensam em voltar, mas a situação econômica do nosso país não é nada convidativo. Em 2008, teve um fluxo de volta com a ruptura da bolha imobiliária americana e foi uma catástrofe. Eu vi vários pacientes que estavam lá há muitos anos e que decidiram voltar porque a situação econômica ela piorou muito. E você via adolescentes completamente perturbados, muito surto psicótico nesse processo de adaptação que eles tentaram viver. Tem uma diferença muito grande entre o imigrante documentado e indocumentado. O documentado ele tem uma qualificação maior, ele tem uma renda maior em geral, ele migra já com papéis, ele está no meio da ciência, do ensino, ele está trabalhando nas finanças, enfim, ele tem uma alta qualificação. Um ponto para entender também o impacto da pandemia é entender que a migração ela compreende várias partes. Ela tem uma pré-partida, uma viagem, um destino, uma interceptação e às vezes um retorno. Então são várias fases e essas fases vão viver problemas diferentes relacionados à situação da pandemia. O que a gente observa é que a gente tem impactos completamente diferentes. Eu acho que isso não tem muita diferença, no fundo, em relação ao perfil de evolução da pandemia em países que têm desigualdades sociais muito grandes e que não têm uma estruturação de sistema de saúde universalizado, como a gente pode ver em alguns países da Europa. E aí a gente vai ver que, economicamente, a gente vê que a Covid ela vai fazer muito mais estrago em populações mais pobres. Então, esses imigrantes indocumentados eles vão sofrer muito mais e ter perda de saúde mental, ter danos em saúde mental muito mais importantes. Os Estados Unidos elaboraram um auxílio emergencial extremamente generoso. Além do seguro-desemprego, o cidadão que perdeu o emprego ele está recebendo $600 semanais. Então, são $2.400. Em função do que ele paga para receber o seguro-desemprego, a renda dele está assim, muito maior, às vezes, do que era antes da pandemia. Mas os indocumentados eles não têm direito. Eles são privados desse acesso e vivem situações muito distintas. Ou eles perderam o emprego, ou eles estão na linha de frente, né? E se eles perdem emprego, eles aumentam o estresse, porque a família que está aqui no Brasil e que depende da renda, ela também vai ser impactada fortemente. O fechamento das fronteiras é um outro sinalizador de impacto em saúde mental. A gente tem histórias, eu escuto histórias as mais diversas em torno da migração. Logo no início da pandemia, uma paciente que eu vi que estava tendo ataques de pânico, essa paciente ela abriu um spa em Los Angeles, ela está
na Forbes como modelo de negócios, é uma menina de 35 anos e que é massoterapeuta das Kardashian. Ela vai a Dubai 2 vezes ao mês, vai a Paris 2 vezes ao mês para poder fazer massagem em celebridades. E ela estava extremamente descompensada por conta do spa. Ela agarrou no Brasil, a fronteira foi fechada, ela não conseguia voltar, não tinha voos, enfim. Então, são situações as mais diversas a gente vê. Tanto pessoas que perderam o emprego, que não têm qualificação, quanto o filho de uma paciente que eu vi recentemente, que está sem emprego porque ele tem um trabalho altamente especializado, que é pintura de aviões, e a indústria aeronáutica está sofrendo um impacto mega importante com a Covid. Esses pacientes, esses imigrantes, eles vêm, a maior parte deles, de região sul global, que é justamente onde a pandemia tem tido maior dificuldade de ser administrada, onde a gente está vendo os impactos maiores fora dos Estados Unidos. Então, essas regiões de Bangladesh, migração para a Índia, América Latina, imigração para os Estados Unidos, mostram, né, África Negra, migração para a Europa, Oriente Médio, migração para a Europa. Isso mostra uma dificuldade muito maior quando a gente vê que essas fronteiras se fecham por conta, justamente, da má gestão da pandemia nesses países da região sul. Há um aumento de xenofobia, a gente viu isso muito especificamente com imigrantes chineses, né? O vírus chinês, enfim, uma alimentação racista. E uma outra situação que a gente abordou agora há pouco, ou o imigrante perdeu o emprego, ou ele está na linha de frente e está tendo que trabalhar. Então, ele está tendo que fazer faxina, ele está tendo que cuidar do idoso que ele cuida. A França tem uma migração maciça de médicos estrangeiros. Eu fui médico estrangeiro na França durante 10 anos, até passar meus exames de validação do diploma. E é um processo de exploração com baixos salários e com uma exposição muito grande desses profissionais em serviços de urgência. Uma situação acutíssima que a gente tem visto dentro do quadro atual é dentro dos centros de detenção de imigração, esse Immigration Customs Enforcement. Tem uma população de mais ou menos 30 mil imigrantes presos hoje nesses centros de detenção, onde as condições sanitárias são extremamente precárias. Eu li um estudo onde 1/4 dos detidos testaram positivo para a Covid. Eles ficam aglomerados dentro dessas detenções. Quando o Trump fechou a fronteira em março, e foi um cataclisma na fronteira mexicana, essa migração que tem de imigrantes de Honduras, da Nicarágua, que são países que vivem crises muito agudas de violência relacionadas ao narcotráfico, muitas vezes imigrantes em processo de pedido de asilo, com famílias ameaçadas e tal, se viram estacionadas na fronteira, a fronteira lacrada, acampados em situações extremamente precárias e, obviamente, expostos a um nível de contaminação muito maior. Uma questão trágica em termos de direitos humanos. Cronicamente, a gente vê que se a imigração ela traz um estresse, imigrar sem papéis é extremamente mais angustiante. Quando eu me mudei para a França, acho que nos 3 primeiros meses eu perdi 6 quilos. E eu fui para estudar, eu fui para fazer minha residência, enfim. O impacto de aculturar, de aprender língua, de adaptar a uma realidade é por si só um estresse muito importante. Então, essas dificuldades elas são ainda maiores quando os níveis de escolaridade são mais baixos e quando os fatores sociais são mais preponderantes dentro dessa mobilidade dessa população. Então, a gente vê dentro dos estudos uma prevalência maior, já previamente à pandemia, de transtorno depressivo, transtorno ansioso, de transtorno de estresse pós-traumático. É muito comum a vivência de trauma, sobretudo para as pessoas que atravessam a fronteira, afogamentos, mortes no deserto, enfim. E o abuso de substâncias, que eu acho que é um dos transtornos mais prevalentes nessa população. Muitos dos meus pacientes que eu acompanho à distância nos Estados Unidos têm um aumento, e durante essa pandemia, com um aumento muito importante do consumo de cannabis e do consumo de álcool. Essa população, como eu disse, vive essa questão do estresse de minoria, é uma população estigmatizada e ela vive em risco porque, sem acesso à saúde, elas têm um recurso muito mais recorrente a
aos pronto-socorros. Então, qualquer problema, como eles não têm seguro-saúde, eles vão a um pronto-socorro, a um serviço de urgência, onde justamente, nesse processo da pandemia, era um dos lugares mais desaconselhados de se frequentar. Então, se expondo a um processo de contaminação, em Nova York, a gente viu isso muito. E o ônus disso é caríssimo. Um ataque de pânico de um paciente que voltou, de um imigrante que voltou, ele custou para ele $1.200, uma ida ao pronto-socorro, porque se faz uma série de exames, se faz um scanner, se faz um mundo de coisas, enfim, uma coisa banal podia estar em nível primário de cuidado, entra num grau de sofisticação alucinante. A questão da fragilidade da imigração é uma das prioridades da ONU. Em junho, Antônio Guterres lançou um documento falando do impacto da saúde mental em geral, como ela vai ser impactada pela pandemia. E a Organização Internacional de Migrações, que é um órgão da ONU, salientou muito a importância da gente vigiar essa população de perto, porque é uma população profundamente vulnerável. Enfim, as pessoas vivem com medo da deportação. São 5,5 milhões de crianças com pais indocumentados, uma população com mais ansiedade, com mais depressão, que a gente vê exposta a essa pandemia. Esse estudo com população no Canadá, o Canadá é o paraíso da migração. O Canadá, 22% da população é imigrante, e é um país que dá condições excelentes de acolhimento desses imigrantes. A queda no emprego, aqui IR é imigrante recente que tem menos de 5 anos que migrou, e é imigrante estabelecido que tem mais de 6, e os canadenses. Então, a queda de emprego, veja, 23% dos recentes, 17% dos estabelecidos e 14% dos canadenses. Então, impacto maior em imigrante recente. Uma outra avaliação de saúde mental ruim, 28% nos recentes, 20% nos estabelecidos e 24% nos canadenses. É interessante que nas pesquisas onde as pessoas declaram bem-estar de saúde mental, a declaração dos imigrantes recentes é extremamente, antes da pandemia, extremamente superior à dos canadenses. Então, os canadenses eles têm uma visão da própria saúde mental pior do que os imigrantes. Isso tudo mudou radicalmente. Então, a saúde mental muito pior ou pior, os imigrantes recentes com 52%, relatando sintomas de ansiedade, de estar no limite, no relaxar, de estar irritável, 91% dos imigrantes recentes, e a prevalência de TAG nessa escala de 30% em imigrantes recentes, e o medo da perda de emprego muito superior também nessa população vulnerável. Nesse outro estudo, esses autores eles analisam o impacto da pandemia dentro de Nova York, que foi avassaladora, com muitos mortos, a gente acompanhou isso pela imprensa, e é muito assustador, e a gente vê um perfil muito parecido com as grandes cidades do mundo. As populações mais pobres, no caso a morbidade na pandemia, foi muito maior no Bronx, onde tem muito mais latinos, muito mais imigrantes e muito mais negros, a população mais pobre. Então, a população que vive mais aglomerada, que tem dificuldade em fazer isolamento social, que tem baixo acesso à saúde, maior uso de pronto-socorro, que tem uma saúde mental mais frágil, que tem mais transtorno aditivo, mais tabagismo, e que vive, nesse momento de pandemia, uma ruptura das redes de suporte, tanto em saúde mental quanto dos programas assistenciais em adição. Para concluir, eu vou ler um pequeno trecho desse último artigo, que eu acho que é extremamente eloquente para nos falar dessa realidade. A pandemia do Covid surge num momento de grande debate político, num clima de anti-imigração nos Estados Unidos e numa crise humanitária que está levando milhares de pessoas a fugir de seus países de origem em busca de segurança. O estresse combinado de ter que enfrentar essa pandemia com recursos limitados, agravado por condições de vida perigosas e uma ameaça à segurança, pode comprometer seriamente a saúde física e mental desses imigrantes. Essa é uma história de crises combinadas, com efeitos prejudiciais à saúde dos mais vulneráveis. Ações imediatas para amenizar os danos devem ser tomadas para que a história lembre-se desse momento desafiador como um momento decisivo para a defesa dos direitos humanos. Caso contrário, as gerações futuras verão esse tempo com grande pesar e constrangimento. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado.
Muito obrigado, Pedro. Excelente, como sempre, um assunto bastante instigador, né? Nos faz refletir bastante sobre o mundo que nós vivemos. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Dr. Sérgio Baldassim, porque nós teremos a oportunidade de depois debater as duas intervenções juntas com o Dr. Maurício. Por favor, Sérgio. Bom, pessoal, boa noite. Obrigado à Associação Mineira de Psiquiatria pelo convite. Boa noite, professor Humberto, professor Dr. Maurício Leão, professor Pedro Costa. Vamos então direto aí ao nosso tema, a saúde mental dos estudantes de medicina durante a pandemia. Eu até separei um jornal aí de vocês que falam, né, do nosso evento principal aí desse século, que provavelmente vai ser a pandemia, e que ela está mudando tudo. Muito bem. O que a gente já sabe dos estudantes de medicina, e eu não vou ficar repetindo aqui? É uma população que já tem mais sintomas, não estou falando de doenças, de depressão, de ansiedade. É interessante, já se discute isso em várias situações, que saber medicina não protege estudantes, e muito menos os médicos, dos seus problemas, especialmente de transtornos mentais. Sabe-se que é uma população que se cobra muito, né? Sabe-se que tem síndrome de burnout, para quem admite ou não a ideia, como uma síndrome ocupacional, desde a faculdade você já tem uma incidência alta, em alguns grupos chega aí a 70%, 80% de países que têm estatísticas confiáveis, como França, Inglaterra e Estados Unidos, né? E todos têm criado aí conselhos, grupos de tarefa para abordar isso. Também é um grupo que tem mais ideias de suicídio, receio muito buscar ajuda, embora tenham mais problemas, e tem um coping em geral muito ruim, que é herdado de preceptores que não são muito saudáveis. Ok, isso aqui é um trabalho, rapidamente, nós fizemos aí de estratégias de enfrentamento de estresse há alguns anos. Nós perguntamos para 600, quase 700 alunos, quando você tem um problema, o que você faz? Isso é tratado estatisticamente numa análise que a gente chama de fatorial, com rotações varimax, e vão se aproximando aí. Quem respondeu isso, respondeu aquilo. E aí a gente tenta criar fatores, nós criamos 10 fatores. Se vocês podem olhar aí na tela, em destaque amarelo, nós temos aqui as duas mais saudáveis situações de coping estresse dentro da escola médica são resolver o problema e buscar apoio social. Então, vou ler aqui, resolver problema. Fiz um plano de ação e segui. O estudante de medicina, o médico, ele adora traçar um plano e fazer dar certo. A busca social, que também é mais comum em mulheres que estudam medicina, procurar conversar com alguém é também algo saudável, algo que está na nossa essência, conversar com pessoas. Agora, quando você tem um aluno que começa a adoecer, você tem o predomínio dos fatores que estão aí em vermelho, como fantasiar, buscar alívio ou fugir do problema. Vamos lá ver o fugir do problema, o item 7. O que ele diz? Eu procuro fugir das pessoas, eu desconto minha raiva em alguém e eu penso, inclusive, em mudar de escola. Muito bem. Eu já explorei isso aqui em outras atividades, também não vou me delongar. O que acontece? Eu tenho dois gráficos aí, um de ansiedade e um de depressão, que vão desde a parte mais baixa do eixo. Tem pessoas normais, e a parte mais alta você tem pessoas que estão começando a entrar em ansiedade ou depressão. Vejam que aquilo que se usava à esquerda do eixo negativamente ou não tão frequentemente, passa a predominar como uma estratégia de enfrentamento de estresse, e aí se destaca tanto fantasiar, fugir do problema, como buscar alívio. E a busca do alívio, veja só, ela se destaca por procurar terapia ou usar um calmante, assim como usar alguma substância. Então, está aí já uma dica para muita gente que cuida de estudante de medicina. Tem um serviço
não burocrático, de porta aberta, de fácil acesso, programa, sempre um efeito aí que convence não só nós docentes, os alunos, mas também os gestores, porque você tem menos problemas. Muito bem. E o que esse vírus aí acabou fazendo? Ele criou uma ruptura de um processo de ensino que nós conhecemos muito bem como professores, que tem um famoso aí que é a pirâmide de Miller, né? Que você diz assim, olha, primeiro o aluno vai ter que saber algumas coisas, eu vou ensinar para ele bioquímica, anatomia, as chamadas ciências básicas, depois eu vou avançando até que em um determinado momento ele tem que mostrar como é que faz, ele tem que fazer e eu vou avaliar. Com tudo isso, o caminho da formação do estudante de medicina, ele derrubou, ele rompeu essa situação que a gente tinha e a gente está procurando até agora a melhor resposta para isso. Então, o que aconteceu aí nos últimos 6 meses? Com a pandemia, muita confusão, muita portaria, ninguém sabia o que fazer. Então, surgiu a ideia das aulas remotas emergenciais, que não é a mesma coisa do que ensino à distância, que não pode acontecer na medicina veterinária. Então, muitas escolas simplesmente não existiram aulas, né? Você tem aí escolas que vão terminar o primeiro semestre aí em novembro. Isso gerou desespero. Então, aqueles que já eram ansiosos e depressivos, eles pioraram muito o seu desempenho, vão piorar os sintomas de ansiedade e de depressão nos estudantes. Você tem instituições que esqueceu do aluno, abandonou. Você tem situações que geraram muita raiva, porque as aulas foram ruins. Você tem também alunos que gostaram das aulas virtuais, eles se sentiram melhor, ou porque são tímidos, ou porque o professor era muito ruim, e as aulas gravadas permitem que ele estude com mais tranquilidade. O internato ficou um desespero aí de perda de conhecimento. Por outro lado, estudantes que procuram reposição do internato recebem muita crítica da turma, porque querem logo se formar, deixa isso para lá. Tem coisas novas, né, que a gente tem observado, interessantes e que causam aí momentos de reflexão, que tem alunos que se sentem assediados se o professor pede para ele abrir a câmera para que ele possa ver se ele está lá. Tá? E agora, esse é o momento das aulas remotas. Nós estamos entrando aqui, por exemplo, nas escolas, muitas escolas aqui que eu conheço e que eu ministro aula, nós estamos voltando à possibilidade das aulas presenciais. Aí gera outro tipo de situação, que é quando que elas vão começar, e cada hora sai uma portaria, o governo ele discute com o município quer voltar, o governo não deixa. Quantos alunos nós vamos pôr por sala? Isso dá medo. Assim como o Pedro falou agora há pouco, tanto você tem gente que, ficando desempregada, fica muito preocupada, quando também tem emprego, fica preocupado. Os estudantes que não têm aula ficam com medo de perder conhecimento, e os estudantes que podem voltar em aula têm medo aí de contaminação, medo de contaminar familiares que estão em grupo de risco, voltar para casa. Ficam questionando se vai ter EPI para todo mundo, testes para todo mundo. Nós estamos acompanhando aí escolas na Europa que bastou testar uma turma lá, 10% que estava em presencial, volta tudo para trás. Coisas simples que os alunos nos procuram essa semana, falam, professor, será que eu devo renovar meu aluguel? Ele está terminando, eu moro em outra cidade, em outro estado, será que vai voltar a aula? É muito difícil a gente lidar com tudo isso. Ali embaixo a gente tem um exemplo de como é uma aula hoje. Né? Nós que temos um ambulatório didático que atende só os profissionais de saúde do hospital, estamos todos aí com máscara, né? Isso já prejudica muito a nossa comunicação, muda totalmente o que a gente costumava fazer. E tudo isso afeta os estudantes. Né?
Então, aqueles que já tinham mais sintomas, não estou falando de doença, mas sintomas de ansiedade e depressão, tendem a piorar, eles tendem a projetar essa ansiedade de alguma forma. Esse é um estudo aqui interessante, que foi publicado agora esse ano, que fala que 30% dos estudantes de medicina durante a pandemia eles apresentaram quadros de ansiedade, que morar com os pais, ter algum apoio ou renda familiar é um negócio legal. E, francamente, eu acho muito ruim esse estudo, porque a ansiedade em estudantes de medicina sempre é alta, né? Talvez alguns grupos seja mais alto ainda, mas não é nenhuma novidade isso aí. Inclusive, já tem um grupo que respondeu a esse artigo e falando, olha, vocês não perguntaram nem que ano que o sujeito estava para falar que aumentou. Mas tem muita gente, lógico, vocês já devem ter visto, recebido ou respondido vários questionários. Mas olha só, por outro lado também, perguntei para alguns dos nossos alunos esse ano, pessoal, alguma coisa de bom aconteceu aí com a pandemia? Veja que tem várias situações aqui. Olha, eu estou olhando mais para a minha saúde, eu não pego trânsito, eu estou conversando mais com meus colegas, mas eu quero destacar aqui, eles perceberam mais empatia dos professores e perceberam também uma maior organização dos professores. E ali nos quadrinhos à direita, a gente tem aí, quem não está muito bem de saúde, tem mais preocupação ainda, o típico ansioso que sempre desvaloriza que vai dar certo e hipervaloriza que vai dar errado, né? Os professores, por sua vez, a sua maior preocupação, nós vimos agora o Pedro aí tentando entrar, cai o Zoom, cai a ligação, a TI não ajuda, mas tem muita gente descobrindo coisas boas também, muita gente que é muito disciplinada, gosta de ter horário certinho, mas isso não é para todo mundo. Tem muito aluno aí que tem toda a família em home office e não tem onde assistir a aula, tá? Então, a nossa questão hoje não é detectar sintomas, eles vão ser de ansiedade, eles vão ser de depressão. O abuso, Pedro, ele não chega para nós, né? Nenhum aluno vai falar, dificilmente procura um serviço, ele tem medo do sigilo, mas o nosso alvo agora é a resiliência. Então, a saúde mental na pandemia, a gente sabe que vai piorar, nossos alunos têm que estar preparados, vai cair mais questões aí nas provas de residência. Nós temos uma equipe de saúde que vai provavelmente ser afetada com transtorno de estresse pós-traumático. Mas essas regrinhas gerais aí, dormir bem, manter-se ativo fisicamente, evitar fumar, beber, limitar o tempo nas telinhas, relaxar, recarregar, isso é um padrão, a gente tem que falar para todo mundo. Para quem gosta, aí tem um programa chama Steps Forward, da Associação Médica Americana, que mostra como é que a gente pode recorrer ao autocuidado. Nós estamos agora, por exemplo, na próxima sexta-feira, montando uma aula lá de mindfulness, né, para os alunos do sexto ano que estão se formando. A gente tem que ajudar esse pessoal agora a provocar, de alguma forma, uma mudança nas suas atitudes, no seu autocuidado, que é uma recomendação desde a medicina grega, das CAMEDs, né, nos consensos canadenses, nas diretrizes curriculares nacional. Mas olha só, isso aqui também é uma recomendação da Associação Médica Americana. O que a gente tem que dar para os nossos estudantes antes mesmo da pandemia? Oferecer cuidado, se não é na escola, tem que ter um caminho para eles procurarem. Oferecer dias que ele possa cuidar da saúde, as famosas áreas verdes. Oferecer acesso à atividade física. Oferecer lugares, né, espaços onde eles possam descansar, conversar. Oferecer áreas tranquilas onde eles possam proporcionar uma pausa na correria do dia a dia de um curso integral, oferecer algum tipo de tratamento, treinamento. Não é só o autocuidado, a gente tem que lembrar a eles que isso é importante. Oferecer, isso não é muito comum no nosso território, mas eu vejo muitas escolas privadas
fazendo isso, oferecer ajuda jurídica, serviço social. Nós todos aí, eu tenho certeza, temos contribuído para ajudar com pequenas doações aí alunos que estão em dificuldades e também fazer o treinamento de algumas ferramentas aí, isso tem disponível em vários sites, como é que está a sua saúde, você pode dar uma checada nisso rapidamente. Enfim, esse é um estudo que foi feito agora pelo professor Milton Arruda, a professora Patrícia Tempes, que entrevistando uma série de alunos no Brasil, todos eles, a maioria, entende que isso aqui é uma situação temporária, que a educação online pode sim ser útil, que ela não é só motivo de estresse, que ela pode ajudar todo mundo. E o século XXI ele vai ser dividido, pelo menos na educação médica, o antes e depois da academia. Tem muita coisa que a gente pode ensinar, mas nós temos aqui uma oportunidade de ver todos esses sintomas crescendo e ensinar nossos estudantes, nossos preceptores, nossos residentes a cuidar melhor da saúde, mudar nossa matriz, trazer novos talentos, novas oportunidades, mas principalmente escutar essa turma, o que eles estão sofrendo, o que eles estão precisando, e a gente tem toda a condição de fazer isso. Mas, resumidamente, vão piorar os sintomas de ansiedade, de depressão, e é natural que eles projetem, desloquem como mecanismo de defesa na instituição, no professor e até nos colegas. Tá? Obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Excelente, como sempre, né? E traz reflexões para todos, né? Principalmente para nós, docentes, né? Que estamos na linha de frente da educação, digamos assim, né? Do Covid e da educação. Eu vou passar a palavra, então, para o nosso debatedor de hoje, o Dr. Maurício Leão, que vai fazer as considerações dele. E relembro que quem quiser fazer perguntas e comentários aos dois debatedores, é só usar o Q&A aqui do nosso Zoom. Por favor, Maurício. Boa noite, Humberto. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Pedro. Com prazer que eu participo dessa webinar. Agradeço a coordenação. Vou começar por colocar questões em relação ao estudante de medicina. O estudante de medicina vive nesse contexto as mesmas inseguranças, preocupações da população geral, em relação à doença, em relação aos seus familiares, as incertezas do futuro, sejam econômicas, sejam profissionais. E aí é que eu tento entender como lidar com algumas questões que são inerentes especificamente ao estudante de medicina, que normalmente já são mais competitivos e no momento em que o sistema de ensino passa por uma inflexão do ensino meramente presencial para o ensino à distância, e nem todas as faculdades estão com o mesmo preparo, além do que o ensino de medicina ele tem a sua dimensão prática, que é tão importante quanto, e às vezes até mais, e que nesse momento está cerceado. Então, eu penso que isso atinge de forma diferente estratos diferentes de formação. Aquele que está entrando tem uma posição em relação a esse contexto do estudo e da formação dele. Aquele que está terminando, que vai fazer prova de residência, tem outra. Desde o primeiro, que pode até estar mais tímido nas suas ações em função das preocupações com seus familiares, consigo mesmo, e tendo tempo para recuperar eventuais perdas da formação desse momento, mesmo contaminado pela competição, por um estilo de vida que hoje não é tão saudável dentro do segmento dos estudantes de medicina, entendo que as questões que ele vivencia são um pouco diferentes daquele que já está terminando o curso, está carecendo de experiência prática
tem vontade de ir para a linha de frente, é chamado a ir para a linha de frente, mas está preocupado com a sua saúde, está preocupado com a saúde do seu familiar e está preocupado com a prova de residência que ele quer fazer e não sabe se o grau de competição, de preparo que a faculdade lhe deu nesse período final, na reta final, ou mesmo os cursinhos que se frequentam com objetivos de conseguir ingressar numa residência, os habilitaram para estar em igualdade de condição nessa competição. Tem uma questão a mais que eu gostaria de enfatizar, que eu acho que nos remete à prática. Nós temos, em média, hoje, 35 mil estudantes de medicina nas 323 faculdades, sendo que somente 20% disso são faculdades públicas, então 80% são privadas. Certamente, os estudantes de medicina estão vivendo uma outra situação estressante e produtora de toda a sintomatologia, que já foi enfatizada e que eu não vou retornar nela, que são as perspectivas dos pais terem problemas de desempregos, problemas de rendimentos e não poderem custear os seus cursos de medicina, na medida em que esses são caros. E a crise econômica é algo que se descortina como tão preocupante quanto a própria doença. Então, além de toda a situação de um curso pesado, da competição, no estilo de vida, das preocupações com esse momento, com a sua formação, com a residência, ainda tem essa de poder ou não permanecer no curso em função de como a crise econômica possa atingir aos seus mantenedores. E se somarmos a isso a dificuldade que os estudantes normalmente têm de procurar atendimento, tratamento e hábitos pouco saudáveis, sabido que a dependência química, não a dependência, mas o uso e abuso de substâncias tem aumentado na população em geral, principalmente na pandemia, mas nos estudantes de medicina já é uma realidade. Então, eu penso que é um contexto extremamente preocupante, já que os indicadores antes da pandemia davam um aumento da taxa de suicídios nos estudantes de medicina. Eu fico pensando como que esse elemento pode estar se apresentando pós-pandemia ou nessa fase de transição com tantas inseguranças. Essa é uma questão que eu coloco à reflexão e, se possível, a gente poder falar sobre ela. Já com o Pedro, eu fico pensando que, primeiro, eu quero parabenizar não só o Sérgio, como o Pedro, pelo brilhantismo das exposições, mas, em relação aos imigrantes, eu gostaria de trazer e contextualizar para a realidade brasileira, porque nós estamos pensando sobre a imigração que se faz do Brasil para fora, principalmente para os Estados Unidos. Mas e a imigração que o Brasil recebe? Historicamente, nossa população, quase que um terço dela é constituída de imigrantes, tanto os japoneses, os italianos, como os libaneses e, mais recentemente, os chineses. Mas temos que pensar nos imigrantes da América do Sul, que na última década, os haitianos, os bolivianos, agora os paraguaios, nem tanto atualmente o Paraguai está com um crescimento econômico que diminui essa migração, mas os venezuelanos em uma quantidade muito maior. E o nosso sistema único de saúde, ele tem as suas fragilidades, tem as suas precariedades. E se considerarmos que a maior parte dos imigrantes da América Latina que vêm para o Brasil, eles vêm para atividades básicas de prestação de serviço, de comércio, e que esses estão, de certa forma, suspensos e proibidos, muito deles nesse momento, principalmente o ramo de atividade comercial. Se somarmos essa precariedade de oportunidade de trabalho que eles estão enfrentando, versus as precariedades do Sistema Único de Saúde,
E não sei se, dentro do auxílio dado pelo governo, contempla esses imigrantes, principalmente aqueles clandestinos. Como pensar numa assistência sabidamente necessária nessa circunstância de Covid para essa população que já é fragilizada pelas próprias características que já foram enfatizadas do processo migratório. Então, as duas questões eu acho que nos remete, nesse momento, a entender que o problema tem uma gravidade maior e, seja a nível da universidade, seja a nível da saúde pública ou da assistência social, como criar facilidades de acesso a essas pessoas sabidamente necessitadas, num momento em que todas as atenções do sistema de saúde estão voltadas particularmente para a Covid. E aqui em Minas Gerais, especificamente a saúde mental, vive uma situação paradoxal de desestímulo por parte do governo. Então, são questões que eu gostaria de colocar nessas reflexões, já que as questões clínicas e epidemiológicas foram muito bem apresentadas de forma brilhante por Pedro e pelo Sérgio, mas eu deixo aí para a nossa reflexão e, se possível, gostaria de ouvi-los. Muito obrigado, Maurício. Eu vou passar, então, para o Sérgio, né, que a primeira pergunta foi sobre estudantes de medicina. São perguntas difíceis e complexas, eu sei, né? Mas eu vou pedir aos dois colegas de tentarem ser sucintos em função aqui do nosso horário. Por favor, Sérgio. Doutor Maurício, olha, essas semanas, esses meses, a gente tem visto de tudo, né? Eu tenho alunos que têm doença autoimune, que estão terminando a faculdade, que pedem, insistem, trazem carta dos seus médicos autorizando e querendo ir para o internato e terminar e aprender. Nós temos alunos que são, né, na essência, como médicos, xeretas, querem participar, querem fazer parte da história, querem fazer parte das vacinas, né, querem ser voluntários. E temos também aqueles alunos que têm medo, têm receio. Além disso, você tem aí os departamentos jurídicos das instituições que muitas vezes têm receio de fazer isso. Tem gente oferecendo termo de consentimento para que eles voltem. Às vezes o aluno quer uma coisa e o pai é contra, ele quer proteger o seu filho. Isso realmente é uma ebulição, Maurício, que eu não tenho como responder você. O que eu tentei mostrar hoje é que o que já existia antes vai piorar. Tá? E o que nós podemos fazer aí com essa distância? Eu, particularmente, não parei, eu acho que muitos de vocês aí também não pararam, né? Ao contrário de oftalmo, otorrino, que diminuía, cirurgião, nós aumentamos demais o nosso atendimento. A gente tem tentado ajudar esses alunos, inclusive agora com as videoavaliações, colegas que chegam aí tarde, a gente acaba atendendo aí até de noite. Oferecer palestras, exercícios, como essa que eu comentei um pouco antes com vocês aí, para o 6º ano a gente vai oferecer uma atividade de mindfulness virtualmente. Então, temos que estar preparado e isso vai durar anos. Muito obrigado, Sérgio. Pedro, por favor. Então, sim, Maurício, é uma lacuna grande a gente não falar desse movimento. Só um instante. A gente não falar desse movimento de migração para o Brasil, né? A gente tem classicamente esse movimento de populações em direção ao Brasil, né? Nós todos temos origens dessa migração, dessa grande mistura, né? A família da minha mãe é uma família oriunda de uma migração belga que se fez aqui para a região de Chonfleutonie, no final do século XIX, né? O meu nome Colin vem daí. O Brasil ficou menos interessante para a migração econômica, como a gente vê classicamente
esse fluxo de bolivianos que trabalham em confecções em São Paulo, os paraguaios anteriormente, e continuou acolhendo essa migração humanitária, né, provinda do Haiti e da Venezuela. Eu acho que nós temos uma situação de humanização muito maior com o SUS, apesar dos pesares, para poder acolher. Obviamente que o SUS é por heterogeneia, né? Cada região tem um dispositivo diferente da outra, umas mais ricas, outras mais pobres, mas sempre fazendo uma diferença importantíssima, ao contrário de países como os Estados Unidos, onde a gente vê uma privação do acesso. Com relação ao auxílio emergencial, quando o migrante ele tem papéis, né, junto à Polícia Federal de Imigração, isso abre direito a ele, sim, para receber esses proventos. Ele tem uma cobertura global junto ao INSS e goza desses direitos como cidadãos brasileiros. Eu acho que nós somos muito mais acolhedores e mais humanizados, apesar de sermos mais pobres. Eu fiquei pensando nos médicos cubanos que não foram embora. Boa pergunta, boa pergunta. Eles estão numa situação de um entre dois, né? Porque eles nem foram assimilados, alguns municípios os retornaram, a legislação cada hora fala uma coisa, e eles também são párias hoje em Cuba, né? Porque eles são traidores. E eles têm famílias lá dependendo deles, né? Exatamente. Uma situação de muito angustiante. E muitos bons profissionais. Eu tive a oportunidade de trabalhar com médicos cubanos junto à organização Médecins du Monde, em Paris, durante a Guerra da Bósnia, e a gente montou um centro de acolhimento e de crise para adolescentes, de tratamento de transtorno de estresse pós-traumático em Sarajevo, e foi muito sustentado pela presença desses médicos cubanos. Muito obrigado, Maurício, pelas excelentes intervenções. Principalmente, muito obrigado ao nosso colega de São Paulo, Sérgio Baldassin, que está sempre conosco, frequentador assíduo dos nossos webinários, está sempre em Belo Horizonte conosco e abrilhantando os nossos eventos. Muito obrigado, Pedro, pela excelente contribuição, né? Eu acho que realmente é um assunto que nos faz pensar em várias coisas, não só na migração e na saúde mental, mas na sociedade como um todo, né? E nós encerramos esse webinar de hoje, anunciando o nosso próximo webinar, o nosso 11º webinar, na quarta-feira da semana que vem, no mesmo horário, às 19 horas. Teremos o nosso colega Júlio Dutra, do Paraná, que é o presidente da Associação de Psiquiatria do Paraná, que vai nos falar sobre o desafio da psiquiatria nesse momento. E o colega de Belo Horizonte, o Dr. Tiago Rodrigo, que vai falar sobre uso de álcool e outras substâncias na pandemia, que também teve um aumento explosivo nos últimos meses. E a debatedora será a nossa colega, a doutora Cristiane Ribeiro. Lembrando, não posso deixar de lembrar que a nossa 22ª Jornada Mineira de Psiquiatria se inicia dia 3 de setembro. As inscrições estão abertas, basta ir lá no site www.psiquiatriamg.com.br. Os associados kits da Associação Mineira de Psiquiatria têm inscrição isenta, sem taxa. Tá? Então, por favor, fazer as inscrições para termos um público à altura da enorme programação científica, enorme de qualidade de programação científica que está sendo organizada, além das atividades culturais previstas. Eu encerro, então, a nossa webinar de hoje, agradecendo mais uma vez aos nossos patrocinadores, a Clínica Estímulos, a Clínica Mangabeiras, Daiichi Sankyo, Cristália, Laboratório Janssen e Unimed Belo Horizonte, que estarão conosco também na Jornada Mineira de Psiquiatria, nos eventos parceiros. Boa noite a todos, bom descanso. Nos vemos quarta-feira que vem, mesmo horário. Boa noite. Muito obrigado, Sérgio, Maurício, Pedro. Boa noite, muito obrigado, boa noite a todos.